Cada pilha ou bateria no seu galho significa. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. Que cada uma bateria ou pilha, embora tenham a mesma tensão, ela foi construída para um determinado equipamento. Visite meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E sempre que possível, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Eu tenho aqui pilhas e baterias. Aqui eu tenho a bateria CR2016. Aqui eu tenho a bateria CR2032. Aqui eu tenho outra bateria LP44. Aqui eu tenho o que eu chamo de pilha palito ou pilha 3As, AAA. Aqui eu tenho a pilha 2As, AA. E aqui eu tenho uma bateria de 9 volts. Embora essa aqui seja a CR2016, ela tem 3 volts. Essa aqui, a CR2032, ela tem 3 volts. Essa aqui, a LP44, 1 volt e meio. Essa aqui, palito, 1 volt e meio. Essa aqui, 2As, 1 volt e meio. E essa aqui, 9 volts. Por que eu estou batendo na tecla em falar que elas foram construídas para equipamentos diferentes e devem ser colocadas no equipamento que, para elas, existe a indicação do fabricante? Eu estou falando isso porque muita gente, quando vê aqui, ó, a CR2016 e a CR2032, tem gente que afirma que é a mesma coisa, que eu posso usar essa no lugar dessa e essa no lugar dessa. Eu parto do princípio que se fosse a mesma coisa, tá? Eu não teria aqui uma nomenclatura diferente nela, tá? Embora seja as duas de 3 volts, eu não teria aqui uma informação diferente. E por que eu tenho essa informação? Eu já tenho vídeos nos meus canais que eu demonstro sobre por que a diferença entre as 3 principais, CR2016, CR2025 e CR2032, né? Por que tem essas 3 CRs que eu apresentei nos vídeos, mas tem mais, tem outras, tá? Eu estou falando das 3 que eu tenho apresentado nos meus canais. Por que tem diferença entre elas? Tem diferença entre altura, tá? Essa é a mais fina das 3, essa é a mais grossa das 3 e tem uma intermediária aqui que eu não tenho aqui para demonstrar na apresentação. Então elas têm, podemos dizer assim, 3 grossuras diferentes. Elas têm, embora as 3 tenham a mesma tensão, que é 3 volts, elas têm 3 amperagens diferentes, ou seja, a quantidade de ampere de uma para com a outra, no caso da sequência aqui, vai aumentar, tá? Então, se eu construir um equipamento que lá está dizendo, né, o fabricante sempre recomenda, na case, o que eu chamo de case? Lá na placa do computador, placa eletrônica do computador, lá tem uma caixinha que você pega essa pilha, a pilha ou bateria recomendada para aquela placa, encaixa e estrala e ela fica travada lá dentro. Eu chamo de case, tá? Então,
Se no seu computador, ou no seu eletrônico, ou no seu alarme pede essa aqui, a 2016, você tem que comprar a 2016. Por quê? Porque a 2016 foi a carga necessária e eficiente para aquele equipamento que foi construído. Tanto que se eu quiser colocar no lugar da 2016 a 2032, a case ou a caixinha que encaixa essa com perfeição, não encaixa essa. A caixinha que encaixa essa aqui fica folgada, você tendo que mexer nas molas para tentar travar. E o tempo que essa vai durar é 2 vezes ou mais maior do que esse no circuito. Tá? Então a gente precisa primeiro seguir as recomendações dos fabricantes dos equipamentos. Essa é a dica que eu dou para todos os participantes do canal. Ô, seu Davi, eu posso usar a CR 2016 no lugar da 2032? A minha resposta é não. Tá? Você tem que usar aquilo que o seu fabricante, o fabricante do seu equipamento te indica para você usar. Porque senão eu não teria tanta variação de baterias e pilhas. Eu padronizaria, teria uma pilha só, uma bateria só, de uma altura só, de uma grossura só, de uma tensão só, de uma corrente só. Tá? Eu não ia ter vários maquinários. O maquinário que produz uma bateria dessa aqui não é barato. Nós estamos falando de máquinas simples, estamos falando de máquinas de milhares de milhões, tá? Ou dezenas de milhões aí. E os componentes químicos, tá? Os produtos químicos que eu uso em baterias diversas também precisa de máquinas específicas para construir. Então, se eu pudesse usar assim a riveria, né? Ah, eu quero usar e vou usar e pronto, acabou. Eu tenho participantes do canal que falam isso. Tá? Aí é responsabilidade de cada um. Tá? O que eu recomendo para as pessoas mais sensatas é que se no seu equipamento tem lá uma bateria CR 2032, também conhecida por bateria moeda ou bateria botão, então você vai comprar, você vai se virar e comprar lá uma bateria CR 2032, que é a bateria que vai garantir o funcionamento perfeito do seu equipamento, a vida útil do seu equipamento, e certamente, uma vez que o seu fornecedor do equipamento aconselhou você a usar tal bateria, é de responsabilidade dele tudo que vir a acontecer diferente no seu equipamento. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Eu tenho aqui uma LP44 de 1,5 V. Então, se lá no meu equipamento pede 1,5 V, eu vou usar essa aqui de 1,5 V. Tem esse modelo com essa altura aqui de 3 volts. De repente, se eu não ler a informação, eu vou colocar lá um de 3 volts no lugar de 1,5 V. Eu vou ter problema, isso é fato. Essa tem aqui, ó, 1,5 V. É a que eu chamo de palito, né? E ela não quer ficar em pé, não tem problema. Então, essa aqui, palito, tem 1,5 V. Essa aqui também, agora foi eu que derrubei. Essa aqui também tem 1,5 V. Só que por estrutura, se eu quiser colocar essa no lugar dessa, eu já não coloco. Tá? Por quê? Porque a estrutura que cabe essa aqui, certamente não vai caber essa aqui. Então é isso que a gente tem que ficar atento ao comprar pilhas para os nossos, pilhas e baterias para os nossos eletrônicos. Aqui dentro, eu tenho 6 baterias, 6 pilhas iguais a essa aqui dentro. Tá? Mas lá na caixinha ou na case que encaixa essa, eu não posso colocar 6 pilhas ou baterias dessas lá dentro, porque a estrutura que foi montada para encaixar essa quadradinha aqui, possivelmente não vai caber com conforto e eficiência essas 6 baterias aqui, mesmo que você faça a ligação correta, que nesse caso aqui é em série. O principal objetivo desse vídeo é alertar os participantes do canal em relação a qual pilha ou bateria usar no seu eletrônico. Como é que eu sei? Eu não preciso adivinhar. O fabricante do meu equipamento é ele quem vai me indicar qual a melhor bateria, qual a melhor pilha para usar no meu equipamento. Uma vez que eu sigo as recomendações do fabricante do meu equipamento,
ele será o único e responsável principal por qualquer dano que vier a acontecer no meu eletroeletrônico. Sempre que possível, por gentileza, dê um joinha e compartilhe em suas redes sociais. É esse joinha que faz o canal crescer. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.